Então, gente, essa live vai ser falando sobre o ano de 2025, que foi o ano 9 pela numerologia, e sobre 2026, que vai ser o ano 1. Né? Como que a gente consegue colocar em prática aí na nossa vidona, né, Alisa? Porque só saber da teoria, meio que, né, a gente fica tipo, ah, tá, Uhum, eu sei, legal, e agora? O que que eu faço com isso e como que eu entendo, né, as dificuldades que eu vou passando nessa vida para conseguir usar a espiritualidade, tudo que a gente aprende, né, para ajudar a gente e não acabar atrapalhando. uhum, Você quer se exatamente, Eli. apresentar? A Alice é Sim, numeróloga. sim, somos, né? Então, eu Isso. sou numeróloga cabalística, né? Trabalho com o estudo da numerologia cabalística já faz 3, quase 4 anos. E é uma ferramenta maravilhosa, né? De autoconhecimento, de autopercepção, de entender como as coisas estão acontecendo no entorno. Porque, afinal de contas, os números são símbolos, né? A gente não, normalmente nós somos apresentados aos números apenas na escola para a gente entender matemática, né, para a gente estudar matemática, é depender da pessoa, né, se for assim como eu, né, que tem até uma aversão aí à matemática, né, tem mais dificuldade, acaba se afastando, né, e aí eu até brinco com as pessoas, né, quando eu descobri a numerologia cabalística, eu fiz as pazes com os números, porque daí eu me conectei com eles de forma quantitativa, que é exatamente essa representação, né, então, o que é que os números, dentro das suas simbologias, representam, né? Quando a gente vai olhar do ponto de vista energético, do ponto de vista espiritual, então a gente vai entendendo esse outro aspecto dos números, que não apenas no uso para fazer contas, né? Então é muito, muito bacana. Né? E eu trabalho também com outras ferramentas, né? Com psicanálise, com reiki, com baralho cigano, enfim, né? Várias outras ferramentas também. Mas hoje aqui o nosso foco é falar um pouquinho, como você falou, né, sobre essa energia, especialmente do ano 9. Né? Hoje a gente pretende focar mais nesse ano, agora que está findando, para a gente entender um pouco esse contexto, né? E, e vamos ver, né? Vamos ver, vamos desenrolando aqui, né? O que que vai vindo, o que a gente vai percebendo. Também a gente pode ir respondendo perguntas, para a gente ter um bate-papo bem agradável, bem prazeroso para nós, né? E também para quem nos acompanhar agora ao vivo e também depois quando ficar gravado. A gente até pede que vocês deixem de sugestão depois nos comentários. Que temas vocês querem que a gente traga aqui, né? Porque a gente tem muita coisa para falar, a gente intui muita coisa também. Mas é legal saber o que, que vocês querem mais, o que, que é mais necessário, assim, né? Pra gente não ficar falando aqui à toa também. Então, eu também sou numeróloga, né? Sou mestre em ciências ocultas, então eu trabalho com os baralhos, com os oráculos, com os números, com os planetas, né? E eu entendo que tá todo mundo e tudo tentando explicar as mesmas coisas, né? Mas de formas diferentes, por caminhos diferentes, com diferentes ferramentas. Mas no final das contas é tudo por esse autoconhecimento, né? Pra gente realmente se descobrir e tentar viver de um jeito mais leve aqui nesse planetão, né? E tentar entender o que a gente tá fazendo aqui, que eu acho que a numerologia ela ajuda muito nesse sentido também, né? Do nosso propósito de vida, de porque nada é à toa, né? Nada foi coincidência. Então, o nosso nome carrega a força dos números, né? Igual você falou, o número em si é só um número, mas o que, que tem por trás desse número, né? É realmente dar um sentido para ele. E eu acho que a gente consegue resumir bastante 2025 nesse ano 9, né? Que justamente é o encerramento. Muitos dos meus clientes falam, e eu senti na própria pele, né? Encerramento de muitas coisas. Então, por que que aconteceu isso? O problema não foi vocês e realmente foi um ano pesado para a grande maioria. Algumas pessoas podem não ter sentido porque não estão tão perceptíveis. Mas quem chega até a gente geralmente já tem essa percepção mais aberta, né? Já sente a mediunidade ali, então, com a mediunidade, então vai sentir mesmo essas forças no campo, né? Sim, E o que que foi esse ano 9, né? O que que é o ano 9? Você quer explicar um pouquinho? sim, vamos lá. Né? Então, como você estava falando, né, Lê, essa questão dos números é um universo, né? A gente vai dar uma pincelada aqui a respeito do ano universal 9. E aí, até por que que se fala o ano universal 9? Porque dentro de todo o nosso planeta, essa frequência do 9 está vibrando. Né? Independente da pessoa querer ou não querer saber sobre numerologia, não saber, essa frequência Acreditar ou tá. não, né? Acreditar ou não, essa Vai fazer frequência tá efeito em aí. você
também. vai fazer, exatamente. E aí, quando você diz, né, para algumas pessoas, talvez essa questão, por exemplo, de limpeza, de ser um ano pesado, ter sido um ano mais desafiador, não é tão forte como para outras. Por que que isso acontece? Porque cada pessoa é única e tem os seus números. Então, às vezes, a pessoa está vivendo um ano pessoal que é maravilhoso para ela, né? Por exemplo, ela está no ano 8, está no ano de colheita, de prosperidade financeira, às vezes está num ano muito positivo nesse sentido, né? E aí, às vezes, essa energia do 9 pega ela em um outro viés, em uma outra via, ou até de forma mais sutil, mas pega. Não tem como fugir. É como se assim, tá todo mundo no oceano e não tem como escapar, né? Tá sendo banhado por essa E eu energia acho do que 9. quem não acredita é esse o grande equívoco que faz, né? Tipo, mas se é o ano 9 para todo mundo, por que que cada pessoa, se todo mundo todos os cancerianos tinham que ser iguais, todos os não sei o que tinham que ser iguais. Gente, é um universo por trás, né? Não é um Isso, aspecto, são vários planetas, vários aspectos. Não sim, é só o ano que está regendo todo mundo. Também tem o seu ano exatamente. pessoal, que a gente pode até ensinar como é que calcula, né? Porque daí Sim, você faz sim. essa combinação dos dois anos, do seu e da energia que está regendo o coletivo, né? O inconsciente coletivo. Isso, exatamente. A gente pode deixar para o final, né? Ensinar essa questão de. Opa, caiu aqui. Essa questão de ensinar a calcular o ano pessoal, porque daí a pessoa vai poder sentir mesmo, né? Como é que o meu ano pessoal está em ressonância com esse ano universal. Né? E, na verdade, um estudo aprofundado dos números a gente consegue quando vai fazer um mapa, né? O mapa numerológico cabalístico, que daí sim a gente consegue dar essa informação bem direcionada, né, para a pessoa, para aquilo que ela vem fazer e tudo mais, né? Daí Então, ela já vai aí preparada, né? Já sabe o que esperar. isso, exatamente, né? Então, assim, né, de modo geral, né, Lê, esse ano universal 9, né? Eu até estava refletindo antes de entrar, né? O último ano universal 9 que nós tivemos foi em 2016. E aí eu estava pensando na minha vida, né? Aonde que eu estava, o que eu estava fazendo em 2016. E aí foi interessante, porque eu percebi que foi exatamente o meu primeiro ano oficial, né, aqui em Telêmaco, né, vivendo aqui e tal. E realmente foi uma fase bem, assim, de fechamento de ciclos, de abertura de novo. Então, é muito legal também a gente pensar no último, né? E em 2016, né? Quem estiver aqui nos assistindo, nos ouvindo, o que que você estava fazendo em 2016? Eu Como é juro que por Deus estava que a eu não tua fui vida? atrás, que eu tinha anotado isso pra falar, porque tende a repetir, né? Então, eu Isso, sei que é muito tempo atrás, porque, né, 9 anos, mas tenta lembrar o que estava acontecendo. sim, é muito tempo e não é ao mesmo tempo, né? E aí, assim, é muito curioso, porque quando a gente fala de anos universais, anos pessoais, enfim, a gente sempre considera, né, Lê, ciclos de 9 anos. Então, são utilizados os números elementais, que vai do 1 ao 9. E cada um desses números tem características próprias e muito marcantes, né, que é o que a gente percebe dentro do estudo da numerologia cabalística. Então, veja, quando a gente está falando sobre o número 9, a gente está falando sobre essa energia muito potente de final de ciclo, de encerramento, de limpeza, né? Até quando a gente vai fazer uma historinha para contar, né, essa questão dos números para ajudar a fixar quando a gente está aprendendo ou está ensinando para outras pessoas, a gente costuma dizer, né, que a gente começa um plantio, e tem todo o processo de preparar a terra, de plantar, de semear, de cuidar, vai crescer, vai colher, vai fazer as podas, e aí quando a gente chega no 9, é quando a gente chega de fato na pós-colheita. Né? Eu trabalhei também como engenheira florestal por um tempo, então depois que a gente colhe, né, o eucalipto, o pinus, o que quer que seja, fica aquele talhão todo cheio de galhada, com os tocos ali que ficaram da colheita. Então, o que precisa ser feito? Precisa ser feito uma organização ali naquele terreno, precisa limpar aquele terreno para plantar de novo. Né? É Mesmo capinar o acontece lote, literalmente. capinar. E aí, assim, é a parte chata, né? Porque o legal mesmo é plantar, é crescer, ver os Mas que brotinhos, plantar é colher, né? né? A gente quer colher. E acho que a gente às Maravilhoso, vezes né? estamos muito imediatista, né? Esse negócio de ficar Sim. rolando tela e prazer imediato, e pá, você compra aqui, já recebe, né? A gente vive num mundo muito louco que a gente não entende e não respeita mais esse tempo da sementinha, né? E, não, Isso, plantei anos, daí que eu vou começar a ver um resultado, né? E o ano 9 ele é exatamente. um ano difícil, né? Mas é um ano É, que tá deixando tudo para trás ali.
Então, às vezes, Uhum. você nem tá preparado, você já até sente no teu coração. Não sabe como sabe, mas sabe, né? E você tem coisas que você precisa deixar pra trás, mas você não ia deixar ainda, né? Você tá empurrando com a Uhum. barriga ali, tá confortável. Você conhece. E aí vem a vida e realmente tá. Taca ali a Dá foice aquele. ali, né? É E exatamente arranca. assim. É exatamente assim, né? E aí é a gente olhar com maturidade também, né? Porque às vezes a gente fica naquele lugar do, eu não quero, mas é chato, mas é cansativo. Bom, mas é necessário, né? Então a gente chegar também nesse. Porque o 9 também é um número que fala sobre maturidade, porque como é o nono, o último dos números elementares, é o que carrega a sabedoria de todos os que vieram antes. Então, quando a gente chega nesse ano 9 a gente chega num lugar de mais maturidade. A gente chega num lugar de, poxa, agora talvez eu estou um pouco mais capaz de olhar as coisas e perceber as coisas com outros olhos, né? Como que a gente começa e como que a gente fim do ano, né? Normalmente a gente passa por um ano 9 assim, com um. É como se assim, a gente, dependendo de como que a gente leva a nossa vida, a gente tem a oportunidade de, no fim do ano 9 tá subindo, terminando de subir mais um degrau, terminando de subir mais um patamar, no ponto de vista de maturidade, de expansão de consciência, né? Então, a gente também tem esse viés que precisa ser percebido quando a gente está falando do 9, que é o viés da sabedoria, da maturidade que carrega com ele, né? Exatamente. E aí é isso, né? Bom, é o que a gente está falando, né? Bom, eu tenho que limpar. Não é uma opção não limpar. Eu tenho que limpar. Independente da minha E vontade, né? vai ser mais fácil se você começar por livre e espontânea vontade, né? Porque E mesmo que você não se você faça ainda, aceitar, mesmo né? assim. Exatamente. É E daí que é aceitar. aqueles Então, atropelos, né? aham. Ai, parece que você levou um caldinho de uma onda e tá rolando ali na terra e se esfolando e segurando o biquíni, meu filho, é uma loucura. Eu tinha pensado na mesma coisa. Quando você falou antes que vem aquele atropelo, eu visualizei exatamente isso, aquele caldinho que a gente toma na praia, né? Você Você levanta tava até meio segurando tonto, né? aquilo. É, E agora, será que exatamente. eu entro no mar de volta ou eu volto? Volto Aham. tomar um sol. É bem assim, né? Daí é aquela coisa, né? Deixa eu me ajeitar aqui e vou em frente, E né? Vai levanta, adiante, né? vai, só E isso vai, é né? legal, porque a gente, agora em dezembro, a gente já passou, a gente já tomou o caldinho. Galera, Já. relaxa. Agora não tem mais caldo pra tomar. Agora você tá na fase de se É, levantar e recompor. pode ter ainda, né? Mas tem mais Ah, semaninhas, não, já tá, mas a já maior deu. parte já foi, né? Já Não, foi, já já tá foi. bom. Já deu, né? Tá bom por esse Mas eu ano. acho que esse final, assim, de dezembro é importante, isso até na prática, né? Como que daí, tá, eu assimilo todas essas informações, toda essa teoria, e o que que eu faço na prática para fazer minha vida melhor? Então, nesse dezembro, que é o último já, né, desse último ano 9, último mês, pega essa força e para e respira mesmo. E faz um retrocesso, mas de verdade, sabe? Uma escrita, né? Uhum, Terapêutica. O que, que aconteceu esse ano que eu quero mudar? O que, que eu consegui? E o que, que eu quero para o meu próximo ano? Porque para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E aí é bem isso. exatamente. Você levanta do caldo e tá, eu vou entrar no mar de volta ou eu vou tomar uma água de coco na areia sentada? Sabe? Uhum, E saber realmente o que, que você quer. Porque daí, ao contrário do ano 9 vai ser o ano um, que vai ser o ano uhum, de começar a plantar as sementinhas que você quer, né? Para daí, exatamente. no próximo ciclo de 9 anos, você tá aí no oitavo colhendo e depois no ano 9 também retirando essas coisas que você não quis mais. Uhum. Sim, é isso mesmo. Inclusive, a gente pode fazer, né, que tem um ritual, eu gosto de fazer todo ano, não sei se você faz, que é o ritual que a gente faz sempre na virada ali do ano, no dia 30 normalmente, que é o ritual de queima de karmas, né? Então, até se a galera aí tiver interesse, né, comenta pra gente que a gente pode ensinar, a gente pode, né, ensinar as pessoas a fazer, porque é muito bom, que é exatamente esse o objetivo, a gente escrever no papel, colocar essas coisas pelas quais a gente agradece por ter passado pelas experiências, porque mesmo que elas tenham sido dolorosas, desafiadoras, elas nos deixam mais fortalecidos, né, para as próximas etapas. Então, é um ritual bem legal para a gente fazer essa queima, né, e a gente endereça aí aos senhores do karma. Então, isso aí é papo para outra live, mas eu acho que vem muito a calhar nesse fim de ano, especialmente no fim de ano 9, né, que é tipo Uhum. assim, vamos esvaziar a mochila,
tirar tudo aquilo que a gente não quer mais carregar na bagagem porque tá pesado, não precisa, a gente só foi colocando achando que usar na mala. Sabe aquelas coisas que a gente vai viajar, a gente coloca um monte de coisa e acha que vai usar e não vai. Então Não agora é usa hora de nem a gente metade. tirar, não usa nada. Então vamos retirar, deixar, jogar fora, doar aquilo que a gente não quer. E aí agora vamos se preparar para entrar nesse ano 1 de uma forma mais leve. Porque quando a gente fala da numerologia, é assim, virou ali meia-noite e 1 do dia primeiro já é outro ano, já é a energia do ano 1. Normalmente Até uns na dias antes a gente já vai astrologia, sentindo. na astrologia a gente fala que a gente já começa a sentir os aspectos, né, que estão acontecendo ali, os trânsitos e tudo mais, a gente já puxa a energia uns 2 graus antes. Então, Uhum. eu acho que na numerologia a gente também pode considerar isso, sabe? Porque é Sim, a energia que está predisposta já, né? E você já está visualizando, você já está enxergando, já está isso. tão próximo, né? Aham. Eu percebo isso também, né? Porque assim, virou o ano, a gente entrou nessa nova frequência, né? E Mas aí, certamente pé na antes a marcha. gente já tá, e vai que vai, né? É realmente isso, né? A primeira marcha, né? Aquela que vai com A que força, engaça, é né? a que Vai se que pega, vai. né? Exato. E ao mesmo tempo é aquela marcha que no lugar mais íngreme que te faz subir, né? É a mais pesada, mas é a que te faz subir. Então é O bem carro vai interessante chorando, também. mas vai, né? E Mas é legal vai. fazer essas comparações também com o tarô, né? O que você Uhum, falou do sábio é justamente a imagem do eremita, que é a carta 9, né? É aquele uhum, senhorzinho bem que curtiu ali a solitude dele, teve que ficar mais sozinho. Então, se esse ano você se sentiu mais sozinho, mais emotivo, a gente estava falando, eu tenho o prazer, né, de conviver com a Alissa e poder conversar e ter essas trocas com ela, assim, bem pessoais. Mas é literalmente isso. Se você sentiu todos os seus pilares da sua vida despencando, é a tua folha em branco para você começar e fazer o que você sempre quis. E agora que não uhum, tem mais nada, tá mais fácil ainda de você fazer alguma coisa, porque daí você pode ser uhum, qualquer coisa, né? São infinitas possibilidades. Então, aproveita essa energia, né? Pega essa energia, dá o último gás, dá a última chorada e tira mesmo, né? O choro ele é muito libertador, né? Ele limpa, ele purifica. uhum, Também fala muito da carta 18, né, do tarô, que é a lua. Então, o que rege é o 9, mas na numerologia a gente sempre diminui, né? Simplifica o número. Então, o 18, 1 mais 8 vira 9. Também é uma energia que está ali, né, por trás das coisas e fazendo acontecer. A lua é ilusões, é sentimentos profundos, é aquela coisa da lua que a gente, né, são várias fases e vários ciclos e tudo que começa, termina, né, e tem esse tempo uhum. para acontecer. Então, aproveita essas emoções e essas energias que estão predispostas para viver de fato isso, né? E daí já o Sim. arcano 1, que é o do mago, é o com todos os elementos ali, né, para fazer acontecer. É literalmente o alquimista que pode transformar o chumbo em ouro, se quiser. Você tem o Uhum. cetro da tua vida na tua mão. O poder é teu. Ou, ou ouro em chumbo, né? Se não tiver consciente, né? Pode É fazer o isso, inverso, né? isso. Você tem o ouro na mão e você pode, né, Porque semear, né, semear errado, semear mal, né? É muito legal isso que você falou, inclusive, da lua, né? Essa energia da lua esse ano, assim, para mim, pessoalmente, foi um trabalho muito profundo. Você também, né? Com essa questão do feminino, desse sagrado, trabalho com mulheres. Então, a gente está vendo, assim, esse movimento também dessa energia do feminino, que tem tudo a ver com a lua, que tem tudo a ver com o nove, que tem tudo a ver com sentimentos, com ciclos, também vindo muito à tona. Então, como normalmente o nosso público a grande maioria feminino, né, também olhar para esses nossos aspectos do feminino, né, a olhar para esses nossos ciclos, olhar para esses nossos processos, né, talvez está está na hora vindo. de olhar com mais carinho, né? Porque Júpiter entrou em Câncer agora em junho, no final de junho, dia 21. E ele vai até 21 de 2026. E também tá a energia, né, planetária, tá predisposta a assuntos femininos. Então pode ver. Hoje ainda, eu passei o dia inteiro vendo vídeo desses Red Pill aí, né? E Uhum, como tá em alta, como tá todo mundo comprando a causa, e que lindo, e que, meu Deus, finalmente, sabe? Estão olhando para isso e tá rolando um movimento e todo mundo no coletivo, né, fazendo isso pelas mulheres. Porque, gente, todo mundo veio de uma mulher. Então, uhum, assim, se não é pelas próximas a você, por empatia à sociedade, que seja por empatia à tua mãe,
e uma possível filha Uhum. que você venha a ter, né? Então, eu acho Uhum. que é uma guerra que todo mundo devia estar lutando do mesmo lado e a favor Uhum. de, né? Para alcançar isso. Sim, exatamente. Eu vejo que é um grande resgate que a gente está fazendo, assim, um resgate de nós mesmas, sabe? Inclusive, até esses dias eu estava em uma meditação, assim, estava meditando, e aí me veio à mente, assim, uma percepção muito interessante. Eu vou falar sobre isso porque a gente entrou nessa questão do feminino, e eu acho que vem a calhar, né? Mas daqui a pouco a gente já Volta. retoma também essa questão. Na verdade, tá tudo interligado, né? Mas sobre essa questão do Santo Graal, né? Não sei, assim, não é uma coisa que eu aprofundo no estudo, mas quando eu estava meditando, isso veio muito forte na minha mente. E aí eu sei, né, que vem porque é para a gente acessar essa informação, né? Que o Santo Graal, na verdade, né, ele está guardado dentro do nosso ventre. E o nosso ventre, o formato do útero, é um receptáculo. E esse receptáculo é o Santo Graal, né? Que inclusive foi guardado pelas mulheres, por Madalena, enfim. A gente pode falar mais sobre isso em outro momento. Mas tem a ver com esse olhar para esse Santo Graal, para olhar para esse aspecto valoroso, para essa sacralidade e começar a honrá-la. Cada uma à sua maneira, cada uma à sua forma, não tem certo, não tem errado, não tem bom, não tem ruim, tem só o jeito de cada uma. Mas olhar para si, porque quando a gente é capaz de olhar para si e começar a trabalhar os nossos processos, a gente encontra os nossos poderes. E aí, conforme a gente vai encontrando os nossos poderes, a gente vai se abrindo para o mundo e fazendo aquilo que a gente veio para fazer, né? Que é a nossa função no mundo, né? Inclusive, quando a gente fala de feminino, a gente também está falando dos homens, né? Inclusive, hoje você postou um negócio de yin e yang, os homens também estão nesse lugar de despertar o seu feminino, que não tem a ver com gênero, mas tem a ver com energia, né? De emoções, de sensibilidade, de Da olhar intuição, compassivo, né? de intuição, né? É Homem bem, tem bem muito, nossa, interessante. se eles se escutassem, né? Se eles se permitissem, nossa, é realmente uma potência também, né? E essa Sim, potência mora em cada um de nós, assim. exatamente. Então, eu acho que é esse lugar também, esse 9 ele nos levou para as nossas profundezas, profundezas dos nossos processos emocionais, físicos, psíquicos. Então, às vezes, né, a pessoa não passou por um ano assim desafiador com relação à questão física, com relação à saúde física, mas às vezes ela passou por um ano desafiador com a mente, que às vezes a cabeça estava pirando, né? Ou ela em alguma relação, na relação com alguém da família, né, que poxa, foi muito colocada à prova para resolver, né? Então, o ano 9 fala sobre isso, né? Sobre Nossa, resolutivas. que teve de relacionamentos terminando, sociedade acabando, a gente fazendo transição, que daí realmente, ah, não, vai deixar isso daí para trás e vai pro teu caminho novo que você está seguindo, sabe? O Uhum, que mais que teve de finalização? Acho que isso do financeiro também, bastante gente sentiu, né? uhum. E de saúde também vi bastante gente Sim, falando. sim, processos de saúde. No meu caso, teve mudança de casa, assim mesmo, fechar um De ciclo de um cidade jeito pode para acontecer, de né? cidade, né? Então tem muita coisa que pode acontecer e dentro da vida de cada um, né? É importante a gente observar, né? E, inclusive questão física mesmo, limpeza física. Ainda dá tempo, gente, de fazer aquela limpezona, né? Limpar os armários, tirar a roupa que não usa, fazer doação, sabe? Para mim aconteceu muito isso, como eu mudei de casa, então eu fiz assim um monte de coisa que foi embora, né? Que tava ali, eu tenho coisa, eu tenho ainda, né? Mas tinha coisa que era da época que eu fui para faculdade, então que foi lá em 2011, pense, eu tinha coisa ainda, né? Então a gente precisa chegar, findar esse 9 limpinho. Quanto mais limpinho a gente tiver, melhor. Mais puro você chega no um, né? Porque é o que Mas, você falou. exatamente. Uma coisa que você falou agora que ficou martelando na minha mente é. Às vezes você pode plantar para o bem ou para o mal, né? E você não sabe usar direito a força da energia do poder da cocriação. E a roda da fortuna é a 10 no tarô, né? Uhum, E o 10 justamente é a roda da fortuna. Então, assim, a roda gira. Então, se tá aqui embaixo, em cima vai para baixo, e embaixo vai para cima. A gente uhum. sempre tenta ver no viés positivo da coisa. Mas às vezes acontece de, né, ir pro sentido que a gente Sim, não quer.
E aí tá muito no poder da mão da pessoa de realmente fazer acontecer, né? Sim. E aí nessa questão, né, Lê, de consciência, porque depois que você acessa essa informação, não dá para desacessar. Não dá para deixar de saber, você já sabe. Então, por isso que dizem, a ignorância é um lugar maravilhoso, É né? uma Porque benção. É. depois que a gente sabe, né, mais ao mesmo tempo, né, a gente vai acessando informações e essas informações vão trazendo mais consciência. Quanto mais consciência a gente tem, mais perto da nossa própria verdade a gente está, né? Então isso é muito rico, apesar de desafiador, né? Uhum. Então, É, eu vejo que muita gente cética, assim, porque ainda tenho muita gente da época que eu era arquiteta, que eu nem acreditava muito nessas coisas, né? Então ficou muita gente dessa época da minha vida aqui no meu Instagram. E sempre vem gente me questionar e tal, você não acha bobagem? Ah, nada a ver, né? É só falação. E não é, gente. Se vocês pararem para prestar atenção e depois que você sabe, né? Você cria essa consciência, você realmente usa e aplica na sua vida e vê as coisas acontecendo, é inegável. Não tem uhum, como você falar que não existe, que não está acontecendo, uhum, rola muita sincronicidade, né? E você vê as coisas assim. Esse ano o pessoal meu eram 6, então é muito família. Eu tive esse retorno para Telêmaco, fiquei mais perto dos meus pais. Aí misturou com o ano 9, né? Tipo, minha saúde finalizando o problema, né? Que eu, né, tá ali para resolver, mas não tá. Mas é um encerramento da coisa, né? E uhum, eu realmente, fazendo a transição de carreira, agora eu senti que realmente não é arquitetura, é mais essa parada de espiritualidade, né? E o que eu faço com isso? Né? Como que eu junto essas potências, essas energias, eu uso para o meu bem, né? Eu uso para me uhum, potencializar e para segurar as rédeas, porque que não é fácil passar, é óbvio que não, né? uhum, É difícil e a gente como ser humano, a gente sente muito, né? E as emoções vão e vêm. E isso eu acho legal a gente falar também, porque todo mundo acha que espiritualizado não pode ter problema, né? Não pode sentir, não pode ficar triste, não pode ficar para baixo, não pode baixar a frequência. Gente, é ser humano. Vai ter um dia que você vai acordar mega, super, hiper feliz, dançando, pulando, e vai acontecer uma coisa no meio do teu dia que vai cair. Vai cair, não tem como segurar, não são coisas que a gente controla. A gente pode até ter uhum, ferramentas para tentar voltar, mas a vida está acontecendo e não tem como se uhum. isolar e nunca mais sentir nada, né? E ficar lá isolado. A vida é relacionar-se, né? Sim, exatamente. A diferença da gente acessar esses, expandir a consciência, que eu acho que é o grande propósito, né, da gente como ser humano seria a gente alcançar nossa expansão da consciência, porque quando a gente fala da expansão da consciência, a gente fala de eterno, a gente fala daquilo que está além do aqui, do agora, do físico, tá falando de outras vidas, outras existências, o que vem além como nossa evolução de alma. Então, o nosso grande propósito deveria ser expandir a consciência, né? E aí, quando a gente vai fazendo esse movimento, a gente vai, como eu falei antes, a gente vai ficando mais próximo da nossa verdade. Só que aí, como você disse, dentro de tudo isso, a gente está vivendo em sociedade, a gente tem nossa rotina diária, tem as relações com as pessoas, tem trabalho, tem dinheiro, tem tudo isso que a gente precisa lidar. Relações interpessoais, tem raiva, tem medo, tem agonia, tem tristeza. E a diferença é que a gente tem exatamente o que você disse, ferramentas que nos ajudam a sair desse lugar com mais facilidade ou mais rápido. Então eu percebo que à medida que a gente vai expandindo a consciência e vai acessando ferramentas que nos auxiliam, a gente fica menos no lugar de sofrimento. A gente acessa, mas não fica mais patinando naquele lodo, né? A gente sai com mais facilidade. Então esse que eu vejo que, assim, que é o grande trunfo, assim, da gente trabalhar o autoconhecimento, a expansão da consciência. E estudar numerologia e entender um pouquinho sobre isso que a gente está pincelando aqui hoje, é mais informação que chega. E quando a gente tem informação e a gente casa com aquilo que está na nossa vida, a gente começa a perceber as coisas um pouquinho diferentes. E é um passito de cada vez, né? É a cada passinho, no ritmo de cada pessoa que a gente vai expandindo, né? E mesmo que às vezes a gente não acredite em algumas coisas, o mínimo que a gente deve fazer é respeitar. Respeito, então, ok, talvez eu não acredito, mas eu respeito. E tá tudo certo, cada um vai seguindo o seu E caminho, se, né? né? E se eu tentar? E se eu realmente fizer o que elas estão sugerindo aqui no final de dezembro, fazer uma limpa nas minhas coisas e fazer essa lista para ver o que eu quero para o meu próximo ano?
será que talvez não faça sentido? Será que talvez não Uhum. te faça muito bem? Né? Um Uhum. quadro de visualização também é muito legal para a pessoa ficar vendo o Sim. sonho ali e é como se estivesse esfregando na cara mesmo, né? Para você ficar Aham. relembrando. Porque às vezes você quer muito uma coisa, mas vai passando o tempo e como a gente plantou a sementinha e ela demora para florescer, para dar os frutos, você vai meio que, ai, mas será que era aquilo mesmo? Então, se você fica vendo aquilo, né, fica reforçando para você as tuas vontades e os teus sonhos e os porquês, né? E às vezes Uhum. não vai fazer sentido mais, né? Às vezes você coloca coisas Aham. na sua lista que depois de um tempo você olha e fala, ah, mas isso daqui nem, eu acho que Nem não quero mais. mais. Não faz mais E tá sentido tudo pra mim, bem, você né? pode trocar essas coisas, né? Pode trocar Sim. de sonhos. Exatamente. Hoje mesmo eu tava fazendo um mapa de uma pessoa e aí no relato dela ela tava me falando assim, nossa, Alice, eu tô num processo que eu tô me reconhecendo. Eu fiz esse, ela me contando, né? Eu fiz esse movimento de inclusive doar roupas e coisa que ela disse, nossa, eu não acredito que eu usava essas roupas. Nossa, né, agora eu já não faço mais parte disso, eu já sou uma outra pessoa. Porque alcançou um lugar de maturidade diferente, tá vivendo uma outra fase, um outro processo. O que ocorre é que muitas vezes a gente fica apegado a quem nós éramos. E aí a gente fica, às vezes, querendo ser aquilo que nós éramos, mas a gente já não é mais aquilo. A gente já é Você outra. pode levar no coração, né? Isso, Honra a sua história, porque você não seria quem você é exatamente. hoje se você não tivesse passado e feito as coisas que você fez no Sim, passado. Então pega esse outro ser que era você, né, há tão pouco tempo e honra com muito amor, assim, e coloca num cantinho muito querido, assim, muito bem guardado do teu coração, da tua mente e leva, traz essa história contigo, porque tudo isso é know-how de vida, gente. É, a sim. gente que trabalha muito com propósito de vida, né, a gente fala que cara, o propósito da pessoa, na verdade, é a vida da pessoa, né? A Uhum, vida é uma escola, não é à toa essa frase. Tudo que você passa foi para te ensinar coisas. Por isso que não existe certo e errado, não existe, ai, que desperdício. Porque você nunca perde, você sempre tá pelo uhum, menos aprendendo. Então, sim, tipo, ir sim. aprendendo para passar para frente, ou para poder executar o que você veio para fazer, e tudo isso vai fazer sentido. Uma hora vai fazer sentido, eu prometo para Uhum. vocês. Uma hora vai fazer Mesmo que, sentido. mesmo que na hora não pareça, né? Então, na hora, normalmente, a gente fica lutando contra. Mas quando a gente aprende e aceita, não, eu estou vivendo esse processo, eu entendo que eu tenho que viver esse processo porque está dentro do meu lugar de aprendizado e de desenvolvimento, ok, a gente não torna aquele processo mais pesado do que ele já é. E aí, há pouco tempo depois, né, passinhos à frente, a gente percebe, bom, realmente eu precisava passar por isso, porque depois que eu passei por isso, eu consegui me desenvolver nesse sentido e aí eu tomei melhor, né? E até reconhece Inclusive, essa força, né? Tipo, nossa, caraca, eu passei por tudo isso, que massa, né? sim, sim, honrar e honrar as sombras também, honrar as cagadas que a gente fez, honrar as besteiras que a gente fez, isso tudo faz parte, não tem lugar, ai meu Deus, que vergonha disso. Poxa, por que Medo eu vergonha? tenho de não viver, né? De não me. É, Pô, daí você não viveu direito, você não tem nenhuma cagadinha sim, pra contar. exatamente, exatamente. É isso é ser humano. Errar e aprender, e errar de novo, e acertar, e assim a gente vai. E uma coisa que é muito legal também, né, Lê, assim, quando a gente está falando sobre esses processos que envolvem o nove, de encerramento, de desafios, que é essa pegada que a gente está falando agora, é saber para quem pedir ajuda também. Porque a gente precisa, né, quando a gente está passando por esses processos desafiadores, como é essa energia do 9, que muitas coisas que aconteceram esse ano, é a gente saber o que, que eu posso pedir ajuda. Quando eu estiver em apuros, aonde é que eu posso me agarrar? Né? Em quem que eu posso confiar? Né? E esse lugar é muito importante, a gente ter uma rede de apoio confiável, a gente ter amizades, ter inclusive terapeutas que possam te ajudar, psicólogos nesse Acho que processo. principalmente, porque às vezes até família, até amigos, às vezes num momento de fragilidade ali, você abre todas as suas vulnerabilidades pra pessoa. E num momento que a pessoa tá meio ali de mal com a vida, sei lá, aconteceu alguma coisa, ela acaba despejando em você, né? Tudo que você Uhum. abriu, né, no dia mais vulnerável da tua vida, ela pega e fala uma coisa pra você que às vezes rompe laços que não voltam nunca mais. E Sim. aí, com um terapeuta, você tá pagando e ele tem um negócio de ética que ele não pode te julgar mesmo. Então, é um Uhum. espaço muito seguro, né? Para você Sim. falar, para você até pegar visões diferentes de você, mas de um jeito bem pontuado, bem colocado, né? Sem agressividade, Sim. numa comunicação muito assertiva.
E Exatamente. essa semana ainda passou consulentes comigo que se sentiam muito sozinhos, justamente porque esse ano foi finalização de muitas amizades e tal, e tipo, não tem amigos que eu conte numa mão. Gente, a Uhum, maioria das pessoas, eu te digo que não contam em uma mão fechada amizades. Porque amizade de verdade é difícil, né? Difícil uma uhum, pessoa que te vem assim com os braços abertos e não, pode errar que eu te dou um ombrinho aqui para você chorar. É do ser humano julgar, né? uhum, E a gente sempre julga pelas nossas lentes. Então, quando você quer se uhum, abrir, é muito bom ter pessoas que pensem pelo menos parecido contigo, né? Para não ter esse baque muito grande de divergência de pensamentos, e opiniões, e valores e princípios, porque vai dar nhaca, né? E as uhum. pessoas geralmente não aprendem isso da comunicação assertiva. Que a maioria das vezes não é o que você fala, é como você fala, né? Exatamente. E essa parte ela fere. E depois de ferido, né? Uma palavra maldita fica dita para sempre. Uhum, E nesse uhum. ano 9 você pode ter sentido isso, né? De ter ficado muito sozinho, pô, vai saindo gente, aconteceu várias tretas, porque é um ano que é muito conflito, tá todo mundo com a emoção muito à flor da pele, e acontece essas falhas de comunicação mesmo, né? Uhum. E aí vem as brigas, vem os rompimentos, que muitas vezes daí realmente E não tem aceitar, né, Lê, esses rompimentos. Poxa, teve um rompimento, talvez um ciclo de amizade. Poxa, foi bom enquanto durou, acabou e beleza, tchau e benção, gratidão pelo seja que fica. feliz, Vou seguir o né? meu caminho, você segue o teu. Porque a gente tem ainda muito essa questão do apego, né? A gente confunde o amor, o carinho com o apego. E o apego não é bom para ninguém. Apego aprisiona, apego segura, apego amarra. Então, a gente também, como a gente estava falando da maturidade, né? Esse 9 ser maduro o suficiente para entender, cara, esse ciclo acabou, deu, né? Acabou, deixa eu seguir meu caminho, você segue o teu, quero que você seja feliz, eu vou ser feliz seguindo o meu, e ponto final, tá tudo certo, né? Tô sozinho, de repente, não tenho muitas pessoas para eu conversar, mas calma, talvez é o momento que você está precisando ficar sozinho para você se reorganizar, se restabilizar, se apropriar da sua própria companhia, perceber que é bom estar com você, porque daí quando você percebe isso, quando você desenvolve esse lugar do amor próprio, o que você vai fazer? Você vai sintonizar com pessoas que também estão se amando, também estão com esse amor próprio legal. E aí, quando vocês se juntam, vocês somam. E aí não entra nesse lugar de dependência. Eu não dependo do outro para. Não dependo do Uhum. amigo, do namorado, de qualquer pessoa que seja para que eu me sinta bem. Então eu já estou bem, já estou feliz sozinha, na minha solitude. Então quando eu encontro o outro que também está bem, está legal na sua própria solitude, a gente está por inteiro. Não, a gente não entra naquela coisa da metade da laranja, né? Eu quero que alguém me complete. É muito ruim quando a gente entra em relações querendo que o outro nos complete. A gente precisa de pessoas que estejam completas, que estejam inteiras, para que nós todos inteiros consigamos ter boas relações, ter amizades mais proveitosas, relacionamentos mais saudáveis. É esse o lugar. Né? Então, como você falou dessa questão de estar sozinho, eu acho legal olhar o que de bom que esse lugar de estar sozinho pode me trazer. É bem isso que você falou, né? Que tô enxergando uma aura rosa agora aqui no. Né? É, quando a gente tá sozinho, daí a gente tem a oportunidade de se conhecer de volta e se conectar com pessoas mais compatíveis, né? Uhum. É igual quando falam, pô, mas eu vou mudar de cidade, né? E aí eu vou para um lugar que eu não conheço ninguém. O que eu vou fazer lá? Que massa, cara! Ninguém te conhece. Você pode ser o que você quiser. Ninguém te conhece. Você não tá limitado por caixinha nenhuma. O que você quer ser Uhum. agora? Uhum. O que você vai fazer agora da tua vida? Que versão tua que vai Exatamente. ser? Né? Tipo, é incrível, é fantástico. Quem tem essa oportunidade, vai, faz isso, Uhum. né? Seja Sim, tudo que sim. você sempre quis ser e nunca teve coragem. Porque aí você já começa no lugar se conectando com pessoas que têm muito mais a ver com você. Exatamente, que é o livro em branco que você falou no começo. Então, acho que a gente também já pode fazer essa analogia com esse ano 9. Então, vamos entender que agora nesse ano 9 é como se fosse assim, sabe aqueles livros ou aquelas séries que tem como se fosse blocos, né? Primeira parte, segunda parte. Então, tem várias, vamos pensar numa série, né? Uma série que tem a primeira parte da série. E dentro dessa série tem 9 capítulos, ou seja, 9 episódios, certo? Dentro dessa primeira parte da série.
Então, assim, fechou essa primeira parte da série agora. Fechou, agora nós estamos no último episódio dessa temporada, vamos dizer assim, sei lá, uma coisa assim, dessa série. E aí agora a gente vai entrar no próximo episódio, no primeiro episódio da segunda temporada, vamos dizer assim, que é o ano 1, que é o ano de 2026. Então a gente fechou essa temporada, fechou esse ciclo, e a gente vai entrar nessa nova temporada agora. Então o ano 1, que vai ser ano que vem, em 2026, vai ser o primeiro episódio da próxima temporada da nossa vida. É isso. Né? E aí a gente, poxa, ai, o que eu quero que aconteça nessa próxima temporada, né? Ai, quero casar, quero ter minha casa, quero viajar, quero ser rica, quero ter expansão de consciência, quero me conhecer melhor, quero ter boas amizades. O que eu quero para essa temporada que está entrando agora da minha vida? O que eu quero, que quero que aconteça? E você não precisa fazer tudo em um ano, gente. Não é tudo, ai, vou fazer tudo em 2026. 2026 você vai plantar a semente. Por isso que a gente pede tanto para vocês, para onde vocês estão indo. Façam os planos. É bem isso que a Alissa falou. Ai, o que será que vai acontecer na próxima temporada? Será que eles vão ficar juntos ou não? Então coloca no papelzinho. Pô, eu quero um namorado. Então, lista valores e princípios que você quer dessa pessoa. Porque daí, nesses próximos 9 anos, você pode conseguir, né? A gente não tá pedindo pra você fazer um plano de um ano, né? É de Uhum, mais tempo. Porque tem coisas que não é exatamente. assim pra É acontecer, a né? longo prazo, né? E até esse lugar de visualização é legal que você tenha falado, Lê, porque. E aí, assim, voltando para o ano 9, gente, vamos encerrar, dá tempo ainda, estamos no começo de dezembro, tem esse mês inteiro, fecha o que tem que fechar, sabe? Corta essas pontas que estão soltas, ajeita o que tem que ajeitar na vida, limpa o que precisa limpar, para exatamente você fazer esses planos dessa nova temporada, desse ano 1 que vai entrar, limpo. Sabe? Com esse livro realmente em branco, não um livro todo cheio de manchas e coisas lá que você escreveu de caneta e teve que daí riscar para escrever de novo, né? Passou um corretivo, ficou tudo borrado. Não, vamos entrar limpinho, né? E aí, nessa questão da visualização, às vezes as pessoas se equivocam, né? Quando vão trabalhar com essa questão da lei da atração, da visualização, da cocriação. Eu entendo, assim, que funciona muito para mim, eu sei o que eu quero, eu entendo o que eu quero, visualizo isso, mas eu não me prendo aos detalhes de como isso precisa acontecer ou ser, né? Por exemplo, vamos imaginar, eu falo de coisas materiais que fica mais fácil, né? Mas, vamos imaginar que você quer uma casa. Ok, maravilhoso você ter a ideia da sua casa, de como que você imagina ela, que elementos você quer que tenha nela, mas não fica assim tão encaixado, Tadinho, né? tão quadradinho em detalhes, porque isso limita inclusive de você acessar o melhor do que aquilo que você tinha imaginado. Né? E a gente não consegue. Então, quando for fazer as visualizações, o exercício de cocriação, o quadro dos sonhos, o que você for fazer, escrita, coloca assim a tua intenção do que você deseja. Então, eu quero que uma casa confortável, uma casa onde eu possa me sentir bem, arejada, clara. Assim, coloca essas prospecções do que você deseja, né? Mas não tão enquadrada, porque se enquadra demais, você inclusive limita de ser melhor do que você poderia imaginar, né? Ou te faz não ver, né? Que daí, às vezes a Uhum. vida tá te esfregando. Eu vou usar o exemplo do namorado. A vida tá ali, ó, o namorado aqui do lado da pessoa. E a É, pessoa, não. Ah, não aham. foi assim que eu pedi. Ah, não. Exatamente, Eu eu pedindo mais, não. quero, Ah, eu não. quero loiro, olho azul e tal, e aí tem às vezes um maravilhoso do moreno ali no teu lado, com todas as qualidades que você aspirava, super alinhado com você, e você tá lá, né, dando bobeira, Não. Não. né? Moscando não. Maravilhoso. Acontece, não é raro. É, exatamente, né? Então, eu acho que a gente pode, né, Lê, talvez ir ficando por aqui na energia de 2025, na energia do ano 9, e já convidando, né, a galera para estar conosco na próxima quinta-feira, né, nesse mesmo horário, às 19 horas, para a gente falar sobre o ano 1. Daí a gente fala bastante sobre um, porque se a gente for, né, entrar aqui para falar do agora também, né, falar mais ainda do talvez a live vai ficar muito longa.
E aí é Vamos. legal também, né? Que daí nesse tempinho, nessa semana, quem nos escutou, quem nos acompanhou hoje, né? Pode ir refletindo, pode trazer perguntas, pode também conversar mais com a gente aqui no chat É, também, do ano né? 1, acho que a gente até falou. Eu acho que na próxima dava pra gente falar sobre como viver esse ano 1 com mais leveza, né? Ou Isso, até ensinar um exatamente. ritualzinho aí pra, né? Acho Faça uma ótimo. lista, quem assistir, faça uma lista do que quer deixar pra trás, do que quer trazer pra 2026, Uhum. que a gente pode pensar numa abertura de caminhos aí, alguma coisa do tipo. Exatamente, é isso aí. A gente foca bastante nessa energia do um, porque hoje a gente falou bastante sobre limpeza, sobre, né, essa vibe aí do 9, e aí na semana que vem a gente fala bastante sobre essa energia do um e como, de forma prática, que a gente pode se abrir para essa frequência, para acessar ela da melhor forma possível, né? Eu acho que pode ser legal, né? Vai ser Mara. Vai sim. Então tá Gente, ai, joia. eu quero salvar esse negócio, eu tô com medo. Na hora que você fechar, vai aparecer lá pra você salvar. Então tá. Gente, muito obrigada para quem veio, para quem ficou, para quem acompanhou, para quem for assistir depois. É um prazer estar aqui com vocês. E igual a gente falou, né? Deixem temas aí que a gente vai montando junto esse projeto. Uhum. Maravilha. Gratidão aí por quem está aqui com a gente. Ó, minha Obrigada, mãe Mari. aqui está indo saindo 9 e entrando pro 1. É bem legal mesmo, porque o ano pessoal da minha mãe, ele é sincrônico com o ano que está entrando, sabe? Que Então é bem legal! legal, porque bem potencializa super assim essa energia Sim, do ano, não né? fica nada para trás. Sim. Ah, até a gente tinha prometido que ia ensinar a calcular o ano pessoal, né? Então, Ah, antes é da gente verdade. fechar, vamos ensinar, né? Como que a gente faz para calcular o nosso ano pessoal? Então, assim, a gente pega a nossa data de nascimento. Vou dar o exemplo do meu, tá? Então, eu nasci no dia 14 de setembro, tá? Então, a gente pega o dia e o mês e o ano do último aniversário, tá? Então, por exemplo, eu nasci no dia 14 de setembro e meu último aniversário foi agora esse ano, em 2025. Então, a gente soma os números em separado. No meu caso, eu vou somar o 1, mais o 4, mais o 9, mais o 2, mais o 2, mais o 5. Dessa soma, a gente vai reduzir a um algarismo, né? Eu não me lembro agora quanto que dá a soma, mas vamos imaginar ali que deu 14 a soma. Dá mais, tá? Mas vamos imaginar que deu 14 a soma. Então, eu vou somar o 1 mais o 4. Aí eu entro numa energia de 5. Esse é o meu ano pessoal. Então, eu realmente estou no ano 5 agora. Então, eu estou vivendo um ano 5 a partir de setembro até setembro do ano que vem. Então, eu estou vivendo o ano 5 nesse resto de ano 9 e até setembro do ano que vem na energia do ano 1. Tá? É, isso é Então, legal de frisar bem que o ano que rege todo mundo começa no ano novo, né? isso. Pelo calendário que a gente tem e todo mundo segue. E o nosso ano pessoal, o nosso ano novo pessoal é sempre no nosso aniversário. Então tem mais essa Uhum. diferença, né? Às vezes, o meu ano 6 vai até metade do ano que vem, porque eu faço em julho. Né? E daí a partir dali que daí eu misturo o outro ano com o próximo ano. Isso. Então, se alguém ficar com alguma dúvida, que não ficou muito claro como calcular o ano pessoal, né, pode deixar aqui nos comentários ou nos chamar no direct que a gente explica como calcular, ensina novamente. Eu até tenho no meu Insta bem certinho lá um vídeo ensinando a calcular, mas pode nos perguntar e a gente também pode mandar o significado, né, do que é esse Uhum. ano pessoal que você está vivendo. Tá bom? Uhum. Maravilha, então. Gratidão, gente. Quem chegou Gratidão, Lê, agora assiste também. depois, vai ficar salvo, né? Vai sim. Aham. Foi muito bom essa nossa prosa, muito bom estar com você também, Lê. Que a gente possa ter várias e várias assim, bem prazerosas e trazendo um conteúdo bacana, né, para quem nos acompanhar. Tá bom? Será? Beijo, gente. Fiquem com Deus. Até. Boa noite. Até quinta. Beijo. Tchau, tchau. Até.